Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Esquenta Empresarial. Estamos aqui de novo com nossos amigos aqui, Rafael e Mauro. Vamos falar de novo. Vamos dar continuidade ao episódio passado que a gente estava falando sobre gestão financeira com o nosso querido professor José Roberto Machado. Dessa vez eu não errei. Vamos lá, isso aqui é uma iniciativa da FIG Unimesp, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade, Sindicato dos Contabilistas de São Paulo, Núcleo de Apoio Fiscal DAF, da Receita Federal. Professor Machado, seja bem-vindo mais uma vez. Olá, pessoal. Estou de volta. Agradeço o convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Maravilha. Estou à disposição para a gente fazer esse bate-papo aí. Com certeza, porque na vez passada a gente estava falando sobre gestão, começamos na gestão financeira, falamos de controles, receitas, gastos, vamos terminar o resultado aqui, mas a gente foi expandindo, entramos em plano de negócios, planejamento, é muito extenso, né, professor? Na verdade, a gestão da empresa é uma coisa complexa, né? Pode até parecer simples, mas, na verdade, a gente como nós vimos, né? Exatamente, a gente falou, né, Mauro, Rafael? A gente falou lá que a pessoa pega um sonho, sem planejamento, e começa a empreender, né? E não é assim que funciona para empreender, né, Mauro? Você vê várias famílias, muitas vezes, querendo viver um sonho e acabando vivendo um pesadelo por falta de planejamento. Isso não acontece, né, Rafa? Lá não, quase não acontece. Acontece com certa frequência, sim. Infelizmente. E você já havia comentado uma vez aí com a gente aí que, infelizmente, a gente às vezes até quer falar a verdade para a pessoa, mas fica com receio, porque é um sonho, né? No último episódio, no último podcast que a gente gravou, a gente às vezes percebe que a pessoa tem um sonho, junta um certo valor, ou então, como o professor até mencionou naquela ocasião, que ele pega a sua rescisão contratual, né, de um contrato de trabalho, vai constituir uma empresa, e só que sem preparo nenhum ele acaba por perder todo aquele valor, porque ele não sabe como aplicar aquele conhecimento que às vezes técnico que ele tem numa gestão financeira adequada para gerir sua empresa. Infelizmente. É o que a gente conversou, né, professor? Até precisa... complementando a conversa do Rafael, muitas vezes também o que acontece é o seguinte: a pessoa precisa entender que na hora que ela pensou em ter um negócio, ela precisa ter um valor para fazer o investimento, que a gente chama de investimento inicial, né? Ela precisa ter lá para as instalações, para uma série de coisas, né? E muitas vezes a empresa, ele consegue, né? Ele foi demitido da empresa, consegue ter um valor dos familiares e tudo mais. E muitas vezes ele não tem esse valor, mas naquela ânsia de ter o seu próprio negócio, ele acaba já se endividando. Aí ele pega um dinheiro emprestado no banco, é uma situação ainda pior, né? Porque ele já começa o seu negócio com um endividamento. Um negócio incerto, sem planejamento, sem saber se dá certo, e já começa com endividamento. E, normalmente, né, como ainda não tem empresa, é um endividamento pessoal, que é um grande problema também aqui no Brasil, né, o problema das finanças pessoais. Porque, como nós falamos, o empresário, pequeno porte, médio porte, a figura dele, do empresário, e a figura da empresa estão muito juntas, né? Não dá para se desassociar. Então, o problema dele familiar acaba sendo empresarial e vice-versa, né? O empresarial acaba afetando a vida pessoal. Mas, professor, o senhor fala do endividamento, mas veja, se fizer um planejamento, se fizer um plano de negócio, até com endividamento sucesso, não é? Você consegue fazer dívida de alavancagem, né? Se você tem um planejamento ali bem feito, você pode até usar esse endividamento como uma dívida de alavancagem e obter um sucesso no negócio. Então, você consegue viver seu sonho desde que planejado. Então, tudo que a gente vem falando, você vê a base de tudo, é o quê? É o planejamento. É porque no plano de negócio vai contemplar também esse valor do empréstimo.
dentro desse planejamento... Uma aguinha, professor, por favor. Dentro desse planejamento, ele já vai colocar o valor emprestado, parcelas a serem pagas, e ele vai analisar qual vai ser o retorno desse investimento e, se é possível, com esse retorno, quitar esse empréstimo inicial, uma série de coisas. O que não pode é não ter o planejamento, o chamado plano de negócio. Porque na hora que ele tem o plano, ele vai saber, é viável eu pegar um dinheiro no banco? Não, não é viável. Então, não dá para eu abrir meu negócio agora, porque dentro do meu planejamento eu vi que não é viável. Então, contrário. Olha, é viável. Dentro desse meu planejamento, eu vou ter recursos suficientes para poder, né, quitar esse compromisso inicial. Ele vai, na verdade, simular o fluxo de caixa dele, certo? Sim. E, inclusive, identificar o quê? Necessidade de capital de giro, que quando o professor falou, você vai iniciar um negócio, você tem que ter um capital. Para que serve esse capital? Além de investir nos bens, giro, poder manter, fazer porque girar a empresa. Nenhuma empresa sai faturando no primeiro dia, né? E tendo resultado, E né? tendo resultado, né? Muito pelo contrário, ela vai ter que atingir o ponto de equilíbrio, né, professor? O ponto de equilíbrio a gente também na gestão financeira, quer dizer, tem uma série de fatores. Isso aí já é na gestão, né, a gente volta do planejamento, mas também já é empresa gestão constituída, né? Que aí sim tem uma série de instrumentos e ferramentas de gestão e análise de custos, que é o nosso assunto. Sim, que a gente está falando porque, hoje. por sinal, né? Vamos retomar a nossa gestão financeira. Pessoal, vocês perceberam, isso aqui dá para a gente discutir bastante coisa. Mais uns 3 episódios. E haverá. Nas próximas estaremos trazendo o professor de novo para discutir isso. Professor, nós estávamos falando sobre... O resultado. Maravilha, vamos lá. Então, retomando, né? O resultado é consequência de tudo aquilo que nós planejamos e colocamos em prática. E aí, a questão é o que fazer com o resultado, né? Bom, então nós temos 2 opções. Se o resultado foi negativo, nós vamos ter que rever algumas coisas, ver o que aconteceu, o que não deu certo, tentar corrigir, não é? Porque pode ter várias questões aí no meio. Por isso que dentro dessa gestão, a gente tem alguns instrumentos de análise, né? Um deles... Professor, só um adendo. Esse resultado negativo, nós estamos no contexto do plano de negócio, certo? Na simulação, que eu posso errar, não, isso? Se for no... Veja, eu estou falando de uma empresa já constituída. Voltando ao plano de negócio... Eu poderia também ter o resultado negativo. Sim. Né? Aí seria muito menos problemático, porque a gente retomaria o plano de negócio. Referir o estudo, reveria. Porque, na verdade, quando a gente faz o plano de negócio e chega no resultado, é tudo um planejamento, sim, né? Sim. Nada ainda ocorreu. O plano de negócio, na verdade, é um estudo de viabilidade daquele projeto que a gente quer implementar. Perfeito. Então, nós estamos fazendo um estudo de viabilidade. Pode ser viável ou não. Eu posso terminar o plano de negócio e falar, olha, infelizmente, esse empreendimento aqui não é viável para mim, porque não vai dar o resultado esperado. Eu prefiro pegar o meu investimento e fazer outra coisa com ele, né? Até pôr numa poupança. Se eu vejo que não é viável eu tocar um negócio, ou uma poupança que não dá nada. Poupança é melhor negócio. Poupança meio por cento e o meu negócio dando 0,1. Não, mas quando eu falo poupança, não quero dizer não investimento. Ele pode fazer um risco investimento. É menor. Ele pode fazer um investimento em outro ativo, porque, na verdade... Um empreendimento é um ativo. Sim. Ele pode investir num ativo financeiro, num ativo imobiliário, em outra coisa. Ele escolheu um ativo de empresa, esse ativo empresarial é um ativo de risco. É um ativo de risco. E a gente sabe, já falando um pouco sobre isso, que o risco ele anda de mãos dadas com a rentabilidade. Com certeza. Quando a gente aceita correr um risco maior, a gente está esperando uma rentabilidade maior. Quando a pessoa é muito conservadora e quer um risco menor, obviamente a rentabilidade é menor. Isso vale aí, a gente vê claramente nos ativos financeiros. Sim. Então a gente estava brincando com a poupança, aí eu não quero risco nenhum, eu ponho na poupança, mas vou ganhar muito pouco. Muito menos. Né? Eu quero num portfólio de ações. Tudo bem, eu até vou pegar
vou escolher ações de empresas sólidas, mas eu tenho um risco maior, espero um ganho maior. Então, tudo isso faz parte, né? Então, aí é que está. Ele vai, dentro do plano de negócio, olha, o negócio... Porque, na verdade, se o plano de negócio não deu o resultado esperado, é que ou precisa ser refeito, ou realmente aquela atividade que ele quer exercer, por N motivos aí, não vai dar certo. Então, ele tem a oportunidade de não perder o dinheiro, ele vai procurar outras alternativas. É assim. Então, bacana. Então, no plano de negócio, permite você errar e voltar atrás, né? Na empresa constituída já fica um pouco mais complicado. Se você fazer sem o planejamento, você errou na prática. Quando você erra na prática... Aí, voltando agora, na verdade... Aí não dá, né? Aí você não tem como voltar atrás, porque você já... Aí o avião já partiu. Teve todo aquele investimento inicial, já... né? Era o que o professor estava conduzindo, né? Então, agora vamos retomar que ele estava conduzindo. Então, na prática, a empresa deu resultado negativo na prática. Aí, qual seria o processo? O que acontece? Quando a gente faz esse mesmo estudo, né? Na verdade, não é mais um estudo. A gente vai verificar o resultado de tudo isso. E nós vamos montar um demonstrativo gerencial de resultado que é muito parecido com o contábil, porém, tem algumas mudanças. Por quê? Porque no contábil a gente está atendendo o fisco e tem toda uma regulamentação, como vocês sabem. No gerencial, nós vamos montar o nosso demonstrativo de acordo com o que a empresa precisa de informações para tomar as suas decisões. Então, ali, a gente tem algumas ferramentas de análise, né, que eu preciso saber, né, como conduzir aquilo. E vou falar sobre alguma delas, né? Então, a primeira coisa, a empresa precisa entender o que a gente chama de ponto de equilíbrio das operações. O que é o ponto de equilíbrio das operações? A gente precisa saber qual o nível de venda que vai cobrir a totalidade dos custos, tá? Então, eu preciso ter um nível de venda que vai cobrir todos os meus custos. Eu preciso entender isso, porque abaixo daquele nível de vendas eu vou ter prejuízo. Acima daquele nível de vendas eu vou ter custo, né? Lucro, né? Aliás, eu vou ter lucro. Então, esse é o primeiro ponto, né? Que eu vou ter que fazer uma análise do ponto de equilíbrio. Eu vou ter que entender isso. Isso tem uma formulazinha, não sei nem se é o caso da gente abordar isso. Não, mas basicamente, quando a gente falar de ponto de equilíbrio, eu quero dizer que é o suficiente que eu ganhe para pagar o que eu gasto. Então, eu fico no 0 a 0, como eles dizem. Então, assim, se a empresa ela está operando abaixo... Muita gente considera isso ruim, né? Isso não é ruim. Não, é uma informação excelente. Não, isso é informação que a gente precisa ter. Para quê? Até para projetar vendas, né? Projetar o resultado. Porque o que acontece? Se a empresa está operando abaixo do ponto de equilíbrio, nós precisamos fazer uma reavaliação do custo e da receita também, né? Porque a empresa está tendo receita abaixo do que ela deveria para cobrir aqueles custos. Então, a gente precisa analisar o que fez com que a receita caísse, porque se a empresa está em funcionamento, a gente supõe que no início fez o plano de negócio, estava dentro do previsto. E aí muitos motivos fazem com que a empresa possa estar operando abaixo do ponto de equilíbrio. Pode ser uma retração do mercado, né, daquele segmento. Então, nós estamos tendo um problema naquele segmento, então a gente precisa avaliar se aquilo é momentâneo, qual é o problema. Ou seja, a gente tendo a informação, a empresa lá tendo a informação, por isso que é importante a gente ter os instrumentos, porque a gente tendo a informação, nós podemos avaliar o que está acontecendo e tomar algumas medidas para amenizar tudo isso, né? Então, isso é uma das coisas. Outra coisa é o seguinte, a gente precisa fazer uma análise lá também da viabilidade individual dos produtos. Então, a empresa tem lá 10 produtos, a gente precisa estar entendendo. E aí a gente vai fazer uma análise do que a gente chama margem de contribuição, que na verdade seria o lucro bruto da empresa antes da carga daqueles custos fixos, porque os custos fixos, na verdade, como nós citamos no início, que é aluguel, que é folha de pagamento, eles não estão assim impactando na parte operacional, né? Que seria a matéria-prima, comissão, esse tipo de coisa toda, né? E então a gente vai fazer uma análise disso dentro da empresa, porque se eu tenho 10 produtos, é muito importante eu estar entendendo qual é o mais rentável,
se tem algum que não tem rentabilidade. E eu já vi casos na empresa assim, que a empresa tem um produto que não está quase dando rentabilidade nenhuma. Porém, esse produto é importante, porque quando a empresa vende ele vende junto outros 2 ou 3 que estão dando uma rentabilidade boa. Então, assim, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que todo esse estudo é muito importante dentro da empresa, porque vai propiciar isso, a gente está entendendo. Porque, veja bem, se eu não vejo nada disso, mas eu consigo fazer o cálculo, eu vejo que tem um produto que não é tão rentável, eu falo, bom, vou tirar esse produto da linha de produção. Só que ele é um caminho para carregar alguns outros, né? Então, eu preciso estar muito atento dentro da empresa, nessa área financeira e no mercado, sempre junto, sempre como eu falei, anda de mão dada isso, sim, né? Para a gente estar entendendo essas coisas. Então, eu tenho que saber a empresa, esse nosso ponto de equilíbrio, eu estou atuando acima do ponto de equilíbrio, como é que está a minha projeção das vendas, porque eu posso tentar ampliar vendas também, de várias maneiras. Eu tenho algum outro mercado que eu não estou atuando, que eu posso atuar? Bom, eu estou trabalhando somente aqui em São Paulo. Eu tenho condição de atender outro mercado, Nordeste, sei lá, pondo representantes lá ou não, mas tudo é um estudo complexo. Por isso que a gente fala que fazer a gestão de uma empresa não é simples. Então, professor, olha só, pelo que a gente está entendendo aqui, a gente tem um plano de negócio que você planejou, simulou a sua empresa para dar o start inicial. Exatamente. Mas a gente vai enfrentar variáveis no meio do caminho, sim, que vão influenciar. Eu não vou perder o meu norte do plano de negócio, sim, mas eu vou ter que estar constantemente me readequando nas necessidades. Né? O mercado, uma mudança, inclusive vamos enfrentar, e estamos enfrentando uma mudança que está vindo aí, certo? Reforma tributária. E vai afetar diretamente até as empresas. Então, até na sua fala, você trouxe bastante elementos que quem está assistindo pode aproveitar quando quiser empreender. Porque ó, no planejamento você consegue errar. E aí você trouxe. Eu tenho um produto que não tem uma margem, ou até mesmo indo no prejuízo. Só que esse é o produto chamariz. Então eu uso ele como estratégia de marketing. Isso. O custo que eu teria de investimento em marketing, eu uso através desse produto. Porque é um produto para mim. Eu não tenho lucro na tampinha, mas eu tenho lucro na água. Então eu vou vender na xícara. Vou vender os dois juntos, porque o meu lucro na xícara sobressai sobre o que eu teria na tampinha. Então, no final, minha margem de contribuição tá mais... Isso. Tá fechando dentro dos padrões. Normalmente acontece assim, a pessoa que compra um produto, ele tem a necessidade de ter o outro também. Ou está muito próximo, né? E a gente tem muita possibilidade de colocar o outro. Isso é importante. Você falou uma coisa importante, eu queria aproveitar para vocês poderem dar uma explicação, que é uma coisa que ocorre na empresa, na gestão da empresa. Porque não é só fazer o controle, o Watanabe mencionou, nós temos o dia a dia. Um empreendimento é uma coisa extremamente dinâmica. Então, por exemplo, vamos falar na área fiscal um pouquinho agora, que vocês têm a expertise e podem até esclarecer um pouco quem está nos assistindo. O que acontece lá na empresa é que, muitas vezes, a empresa tem um faturamento e a empresa, principalmente a média, não tem tanto poder assim de barganha, ela não recebe à vista, ela recebe a prazo, 30 dias, 60 dias, às vezes até 90 dias. Entretanto, os impostos sobre o faturamento, ela paga no decorrer do mês seguinte, a maioria das empresas, né? Com algumas exceções das empresas que estão no regime de caixa, mas a grande maioria, como vocês mesmos me falaram, estão no regime de competência. Então, a empresa acaba, de uma certa forma, financiando o governo, porque ela está pagando antes de receber. E isso é um problema, porque a empresa muitas vezes acaba ficando inadimplente, deixando de pagar o imposto, porque ela não tem aquele recurso. E ela tem outras obrigações que também paga antecipadamente. Por exemplo, a folha de pagamento, né? No 5º dia útil, lá tem que pagar todo mundo. Só que aquele dinheiro que ela vendeu no mês anterior ainda não entrou. Então, tudo isso provoca
um problema financeiro, né? Uma defasagem entre as datas de receita e despesa, né? Que a gente chama lá do ciclo operacional e ciclo financeiro. Desencaixe de caixa. O desencaixe, né? Então, isso eu acho que está um pouco contemplado na reforma, né? Totalmente. E eu gostaria que, se vocês pudessem falar sobre isso, vai enriquecer toda essa nossa conversa. Eu vou pedir para o Rafael comentar, só uma coisa que você falou aí que me chamou a atenção, quando você fala essa diferença, na verdade, ao fazer o planejamento do fluxo de caixa, você identifica a necessidade de capital de giro. Sim. Né? Uma vez que eu não tenho o dinheiro ainda que eu vou receber. Sim. Mas eu já tenho que desembolsar, desencaixar para pagar as minhas obrigações. Esse valor, essa diferença, seria o meu tal capital de giro. Eu tenho que ter um valor em caixa para... Na verdade, é assim, você tocou num assunto importante. É isso mesmo, a empresa, ela está numa situação dessa, ela precisa ter recursos para isso. Então, ela precisa ter um capital de giro maior do que ela teria se ela não precisasse fazer essas coisas. O que ocorre, na verdade, é assim, a maioria dessas empresas, nós estamos falando de empresas de médio e pequeno porte, aqui o assunto é esse, que a maioria que a gente atende e eles também. Então, a maioria não tem esse recurso adicional, vamos dizer assim. Então, como que ela vai ter esse capital de giro extra para cobrir isso? Sim. Via de regra, ela vai ter uma linha de crédito no banco. Isso gera. Então, eu tenho uma linha de crédito no banco de R$500 mil e eu vou utilizando à medida que eu vou precisando. Então, esse mês aqui eu estou usando isso, e vou usando tal. O que acarreta isso? Um aumento no custo. Né? Por quê? Financeiro. Porque custo financeiro, porque o dinheiro não é de graça, né? E não é barato. Não é barato. Então, por isso que eu falei que é muito importante. Quando acontece essa defasagem de caixa aí, no capital, a empresa precisa utilizar o capital de giro. Muitas vezes ela utiliza o capital de giro de terceiro, que é o caso das instituições financeiras. Eu não tenho como fazer isso na minha atividade. Eu sou obrigado a ir no banco. Aí, a ideia seria o quê? Bom, tudo bem. Eu estou tendo um custo maior, então eu vou refazer a formação do preço e vou colocar isso no preço. Alguém tem que pagar a conta. Mas, muitas vezes, ela não consegue colocar isso no preço. Por quê? Porque o mercado não vai aceitar um preço maior. Se esse preço que ela colocou, o custo, for acima da média do mercado, ela não vai conseguir vender. Então, muitas vezes, a empresa tem que absorver esse custo. E aí vai bater aonde? No que nós falamos antes, rentabilidade. Tá? Então, por isso que é importante. Mas voltando lá, aí, né? Perfeito. Então, aí, Rafa, a questão do planejamento tributário, então, o planejamento tributário. Via de regra, as empresas são tributadas pelo regime de competência. Com exceção do lucro real, as empresas de pequeno e médio porte, do lucro presumido e simples nacional, elas podem optar pelo regime de caixa. Mas para que elas façam isso, elas precisam ter um controle dos seus recebimentos. Sem esse controle do recebimento, a gente, como contabilidade, não consegue fazer a apuração correta. Recebimento e despesa também, né? Também. Mas mais do recebimento para a gente fazer a apuração. Sem esse controle efetivo dos seus recebimentos, né, a gente não consegue fazer a apuração correta. E muitas vezes o empresário não tem esse controle. Às vezes também até tem esse controle e não sabe dessa opção. A reforma veio para solucionar, veio também para solucionar isso, né? Todo mundo pode se acreditar de tudo? Pode, desde que o seu fornecedor pague. E você acaba por pagar o seu imposto conforme o recebimento. Né? Quer comentar mais alguma coisa? Você vê, o problema de empreendedorismo estrutural no país cultural é tão grande que está vindo uma reforma para ajudar o empresário a empreender de fato. Por quê? A gente está tendo uma reforma que ela é social, econômica, financeira e tributária. Então, a gente acompanha que trabalha com pequenas empresas que muitas vezes o maior gap da empresa está no financeiro. Por quê? Você trouxe aí umas informações de capital de giro. A empresa pode ir à falência
a ruína pegando capital de giro sem saber o quanto que ela precisa de fato. Então, a necessidade, que o Watanabe até trouxe várias vezes perguntando, de capital de giro, tem que ter a necessidade e o controle de saber, quanto que eu preciso? Beleza, o banco me liberou lá 500 mil de capital de giro, mas não preciso de 500, eu preciso de 50. E muitas vezes, o que o empresário faz? O banco liberou, eu vou pegar. Só que ele não direciona e não planeja. Então, com a reforma, o que vai acabar acontecendo? Coisas que a gente acompanha no dia a dia. O empresário, muitas das vezes, não sabe formar preço. Formar preço pela concorrência. A reforma vai consertar isso daí. Por quê? Hoje a gente paga a maioria dos impostos por dentro do produto. Se a água custa R$5, os R$5 já está aqui dentro. Com a reforma vai ser por fora. Então, é R$5 a água? Não é R$5 a água. A água é R$4,50 mais X de imposto. Vai ter que melhorar o controle financeiro. Tá? Então, além disso, a gente vai ter que aprender a comprar, porque nem todo fornecedor vai gerar crédito. Então, se não gerar crédito, eu pago mais imposto. Olha o planejamento e o controle, tudo que a gente veio falando, a reforma colocando em prática. Quem está fazendo isso daí? O governo está fazendo isso. Está impondo isso, né? O tempo todo. Então, hoje, se for pegar e for analisar, com a tecnologia, cada dia que passa, o governo sabe que ele não pode matar a galinha dos ovos de ouro. Quem são as galinhas dos ovos de ouro? Nós, empresários. Contribuinte. É isso. Gente que paga a conta. Então, o que eu posso fazer para estimular, fazer com que ele melhore a cada dia? Eu não dou uma base. Vamos pegar e ser bem sincero. A gente não tem uma base empreendedora. A gente tem o sangue e a vontade de empreender, mas base a gente não tem. O que está vindo crescendo? As pessoas estão começando a entender que precisa mudar, precisa estudar, precisa conhecer de fato. Então, o planejamento é a base de tudo. E a reforma, quem não planejar, quem não precificar da forma correta, quem não analisar os processos, optar pelo regime correto, souber quem é o fornecedor, vai estar fora do mercado. Então, você imagina só, quantos sonhos não vão se perder no futuro, e no futuro próximo. Só que, em contrapartida, quantas oportunidades não irão surgir? Para a gente, principalmente. Olha só como que é. Então, tudo que a gente veio falando aqui de base, a gente até conversa bastante e vê umas perspectivas boas de mercado. Porque vai literalmente separar o shoyu do trigo e homens de meninos. Posso até dizer para vocês o seguinte, vai separar uma cultura de uma sociedade que vive uma cultura de sonegação, Sim. Porque o regime tributário vigente que está prestes a acabar é um regime de sonegação, Sim. Porque cada vez que sonega, aumenta a carga tributária. Sonega, aumenta. E ficou um ciclo vicioso. Exatamente. Aí, o que eles pensaram? A reforma tem que vir para... combate à sonegação? Em que sentido? Não é aumentando tributos e fazendo aquele vício. Ao contrário, o que o Mauro acabou de citar. Forçar a reeducação do empreendedor. Se a gente... Hoje, quando a gente faz um estudo de regime tributário, a gente contempla somente a economia tributária. Então, você pega lá o cliente XY, compara o Simples Nacional com o presumido, por exemplo. O que melhor compensar, a gente faz a opção. Legal. Hoje, se a gente não souber quem fornece... Hoje não, no futuro. Se a gente não souber quem fornece para o cara, e principalmente para quem o cara vende, a gente pode quebrar aquele nosso cliente. E no detalhe. Num detalhe. Você vê, não é muita coisa, é o detalhe. Só quer saber o detalhe correto. E para isso é essencial que o cliente abra o jogo para a gente. Se o cliente não abrir o jogo, a gente... Normalmente o que acontece é isso, professor. Nós que estamos ali na retaguarda da empresa como contabilistas, o cliente manda aquilo que interessa para ele. Só para atender o fisco. Atender o fisco. Senão acha que a gente vai aumentar o horário. Ele acha que vai colar, você vai comprar mais em mim. Só que ele esquece que não é só isso. Nós sabemos, passamos por uma reforma ou uma atualização da nossa contabilidade em 2007, 2009. Quando veio as normas internacionais, elas eram para mudar o conceito da contabilidade. Hoje, seguindo as regras, as normas, o balanço tem que demonstrar, entre aspas, ao próximo à realidade da empresa, do patrimônio da empresa. E para isso tem que haver transparência, tem que haver.
É um ciclo, gente. A gente está vivendo um ciclo entre legislação tributária para educar a gente. Educar o empreendedor, de fato, né? porque você imagina só, a contabilidade, ela é um instrumento para você tomar decisões. A contabilidade gerencial é a base da contabilidade societária. Sim. Ponto. E isso daí é algo que vai fazer o quê? Vamos olhar perspectivas boas? Tudo que vai acontecer, que tende a acontecer, vai fazer com que a pessoa deixe de ser empreendedor e vire empresário de fato. Ela consiga dominar os seus negócios. Gestor. Você imagina, você entendendo ali, ó, a gente conversou muito aqui. Toda a parte financeira, na parte financeira você consegue identificar se a empresa tem algum desafio relacionado a processo, a pessoas, mercado. Você consegue tudo. Se a pessoa pegar aí, der aqui o empresário, deixa eu ver seu balanço aqui gerencial. A gente olhando o balanço, a gente já consegue saber aonde estão os possíveis problemas das empresas. Olha que coisa maluca. E o empresário não valoriza isso, porque ele não faz. E ele está deixando dinheiro na mesa pelo fato de não fazer. Se ele fizesse, o negócio dele que tá indo de vento e pouco, poderia se multiplicar cada vez mais. Ou então está indo mal porque ele não está fazendo. Não, olha, os números são os mesmos. O número da contabilidade para o gerencial é o mesmo. Não, sim. O gerencial é a forma de ver, de analisar e tomar decisão. De apresentar. Mas isso que vocês colocaram é muito importante, esclarecedor. Por quê? Nós estamos falando de gestão financeira. E dentro da gestão financeira tem essa parte fiscal. O planejamento tributário está tudo lá dentro, né? Por isso que eu falo que a contabilidade e a gestão financeira, elas são atividades afins, tem que estar juntas, sim, né? Por quê? Porque veja quanta coisa vai mudar, tem coisa que para bem e para não. Só que o empresário vai ter que se adequar a isso, não dá, né? É que eu sempre falo que muitas vezes as coisas não dão certo porque o empresário quer usar soluções do passado que hoje não se aplicam mais. Tem que ter novas soluções, porque tudo mudou e vai mudar cada vez mais. Então, aquela solução antiga, não, vamos, sei lá, sonegar. Do jeitinho. Vamos fazer o jeitinho. Hoje não é mais possível, então tem que mudar a forma de pensar, a forma de fazer as coisas, né? Então, isso é muito importante, faz parte de toda essa gestão financeira. Olha, pessoal, vocês estão vendo que bacana, que interessante, né? A gente trouxe aqui o professor Machado para falarmos de gestão financeira. Teoricamente, era para falar de resultado, receitas, despesas, ganhos e perdas. E, no fim, olha a complexidade que a gente foi ampliando aqui e o quanto envolve a questão contábil, administrativa, sociedade, mercado, as variáveis que são, jeito, não tem como fugir. E volto a frisar, eu falei isso no episódio passado e reforço aqui, pessoal. Estão meus amigos aqui. A nossa área da contabilidade, ela é cada vez mais importante no contexto. Importante em que sentido? Não é só ter o diploma. É no contexto de qualificação, conhecimento, né? A gente está percebendo no mercado que os bons profissionais estão se tornando mosca branca e o peso de ouro. Né? É verdade. Está se disputando já no braço. Eu vejo na empresa, né, que eu atendo, quando a gente precisa de um funcionário um pouco mais qualificado, a dificuldade é grande. Temos tecnologia, temos inteligência artificial vindo. A gente está enfrentando mudança da forma de agir, né? Da forma de se trabalhar. Mas não se vai se extinguir a pessoa, pelo contrário. Não, é cada vez mais necessário. Quanto mais é sofisticado o processo, mais a necessidade de pessoas qualificadas. Isso não tem dúvida. Exatamente. E tem um detalhe, né? Toda a tecnologia que vem de inteligência artificial, seja qual for, é para nos ajudar a ganhar mais velocidade. Porque o que está acabando até, vamos dizer, acabando virando moda? As pessoas acham que tudo é burnout. Hoje tudo. E é um tema, cara, bem polêmico, porque muitas vezes o ser humano ele quer acompanhar a máquina, e não é para a gente acompanhar a máquina. É usar a máquina. É usar a máquina ao nosso favor, porque senão realmente a gente vai começar a ter diversos desafios como pessoa, como ser humano, e colocar nossa saúde em risco. Então não é essa a ideia. A ideia é o quê? Eu vou usar a tecnologia ao meu favor e vou
adentrar na parte que eu preciso. Aqui, ó. Não, a tecnologia não vai aqui sou eu. A tecnologia não vai dar uma risada, a tecnologia não vai chegar e fazer o network ali, uma o contato discussão próximo. como essa nossa aqui. Não vai. Imagina, São matérias o quê? É exato. A gente imagina. Você bota um humanoide para falar de gestão financeira, ele vai discursar o contexto todinho e todo mundo assim. É porque a prática é um pouco diferente, né? Então, você vai ver na teoria, né? Eu sou professor. Aí você vai pegar o livro lá, e lá no livro, a máquina mais importante da empresa não quebra, o funcionário-chave não fica doente. Mundo perfeito, né? Tudo é quadradinho perfeito. E dá tudo certo. Na prática, só na prática os desafios são muito grandes, né? Só um exemplo para brincar, mas os desafios são grandes. Na verdade, é isso que move, exatamente. É aí que a gente evolui. Porque imagina você seguir uma receitinha. Não, você imagina só, um que marinheiro... Teria, né? Como você vai fazer um bom marinheiro no mar calmo? Não tem como. Na hora que tiver o mar revolto... Primeira mar... Acabou! Ele se afoga. Não tem como. Então, o que a gente, como ser humano, precisa e como empresário precisa entender que os desafios faz parte do crescimento. Imagina que a vida empreendedora é como se fosse um videogame. Cada vez você passa de fase. Tem momentos na vida que a gente acha que as coisas ficam mais fáceis, mas não é que ficou mais fácil, é que a gente começou a criar casca e ficou mais leve. Então, o que a gente precisa fazer para ter uma leveza? Que é o que hoje a gente tem que entender. O autoconhecimento. O autoconhecimento é tudo. Então, você que é empresário, tá começando a empreender, invista em autoconhecimento, porque só assim você vai conseguir lidar com os desafios do dia a dia, porque quando está no papel, tudo é lindo e maravilhoso. Mas quando vai para a prática, imagine a batida do coração, quando você vai fazer aquele elétrico, que sai os traços tudo. Mas esse é gostoso, hein? Essa adrenalina que move a gente. Então, não adianta, não é uma linha reta. Só que você tem que se preparar para isso. Porque não adianta eu querer terceirizar, não, Watanabe, a responsabilidade é sua, não, a responsabilidade é minha, eu tenho o meu papel, eu estou em constante transformação, estou precisando mudar. Então, você precisa aprender algo para conseguir evoluir. No caso do empresário, como nós falamos aí no episódio anterior, ele precisa... ninguém faz nada sozinho, ele precisa ter uma equipe. E ele precisa se cercar de gente qualificada. No episódio anterior, nós falamos que a pequena e média empresa tem um problema, né? De colocar pessoas, amigos, parentes, e às vezes não são muito qualificados. E isso, cada vez mais, é uma exigência. Você precisa ter gente qualificada nos vários setores, porque tudo que você está falando é o que realmente está acontecendo, né? Aí, se eu não tenho gente qualificada, ele não vai saber lidar com tecnologia, não vai conseguir usar a favor da empresa, né? Então, esse autoconhecimento, qualificação, é cada vez mais importante. Mas, olha, eu vou citar um exemplo para vocês, que eu tive uma empresa que eu prestava consultoria lá, quem cuidava do financeiro era a irmã da dona. Tá. Mas ela, assim, ela cuidava do financeiro porque deram para ela cuidar do financeiro, não era a área dela, a função dela era assistente social, muito comum. E estava lá, como? E não houve preocupação de qualificar e tudo mais. Eu fiz todo o estudo e mostrei, ou você treina, prepara, qualifica a sua irmã, ou contrata um profissional. Aí, depois de muita discussão, entendimento, ela achou melhor dispensar a irmã. O que é difícil, normalmente. Sim, não. Ali ela teve. Não, ela teve pulso e aí a empresa entrou. E óbvio, o que aconteceu? Houve aquela briga inicial, né? Familiar, mas depois de 6 meses a irmã voltou numa outra função, naquilo que ela realmente tinha afinidade e passou a contribuir, gerar riqueza, entre aspas, para a empresa. E ter resultado, sabe? Porque é o que a gente estava falando. A empresa não é ONG. O objetivo da empresa é gerar lucro. Entendeu? Então, se é gerar lucro, a gente tem que ter conversas difíceis e conversas maduras. É necessário. Se você for pegar e colocar o ser humano no geral, muitas das vezes evita conversas difíceis, fica procrastinando. E vai ser, normal. Falava bonito, né? Procrastinar. Enriquecendo, principalmente nesse aspecto aí.
demitir um parente, às vezes Dá não é muito fácil, porque família, o problema não família. fica só na empresa, né? Fica também... mais complicado. Esse é o trabalho mais difícil que a gente tem, é profissionalizar uma empresa familiar. Olha, professor, e é também uma coisa, tá muito tudo voltado à cultura, né? Porque, vamos lá, quem demite? É a empresa? Não é a empresa que demite. Quem se demite é o colaborador. A empresa só contrata. O que teoricamente sim, né? Porque se ele não está servindo, ele mesmo está... Ele está demitindo. Então a gente já tem a cultura do quê? Não, a empresa está me demitindo. Não é a empresa que está te demitindo. Você está se demitindo. Por quê? Você foi contratado para fazer algo que você não está entregando. É isso. Então, olha só, a gente já virando essa chave, como um empreendedor, você já não tem mais problema nenhum para fazer nenhum tipo de desligamento. É verdade. Cara, tá aqui, ó. Essa transparência. Transparência para do isso. começo ao fim. E é a conversa difícil. Chega nesse cenário que você falou, por quê? Não tem conversas difíceis. Vamos fazer um alinhamento? Tanab, você é meu irmão, você tá trabalhando comigo na empresa. Só que, eu preciso que você faça isso, isso, isso. Porque na hora que chegar no dia do pagamento, você não vai lembrar que é meu irmão. Certo? Então, vamos fazer uma troca justa. Vamos ser transparente? Não, Mauro, mas não dá. Falei, então, beleza. O pagamento é no 5º dia útil. Eu vou te pagar só no dia 20. Tá tudo bem? Vai estar tudo bem, Tanab? Vou trazer dois pesos e 2 balanças? Então, olha a importância do empreendedor que está começando ter uma visão de negócio. Você é meu irmão, daquela porta para fora. Daqui para dentro da empresa, a gente tem um negócio, tem algo aqui em comum, eu tenho uma função e eu vou cumprir. É fácil separar isso? Não. Por isso que eu vim falando o quê? De autoconhecimento. Você só vai conseguir fazer esse tipo de separação quando você se conhecer e separar os papéis, as cadeiras. Você falou uma coisa importante. O empreendedor, ele precisa ter uma visão de negócio. É isso que vai determinar o sucesso ou fracasso. Se ele não tem uma visão de negócio, ele provavelmente não vai ser muito bem sucedido, né? Porque o negócio é uma coisa mais fria, né? Uma coisa que precisa ter bom senso, não dá para ser na emoção, não, você tem que analisar números. Os números falam por si só. Então, se não tiver visão de negócio, é complicado. Muito bom. Olha aí, pessoal, olha só como você vê, a gente lá no episódio passado começamos a falar, ampliou, agora continua. Dá ou não dá para continuar essa conversa ainda? Se dá. E vamos fazer, pessoal, vamos fazer. Nós temos aí com a proposta de trazer aí alguns profissionais, a questão da inteligência artificial, a questão da empresa, de gestão de pessoas, trazer a questão também auditoria. É importante o pessoal saber o que é, para que serve auditoria, né? O que é auditoria? Por quê? Sou obrigado? Assim, pessoal, a nossa proposta é essa, é trazer um pouco desse bate-papo, pessoas como o professor Machado, assim, trazer o conhecimento, trocar a figurinha para quem pretende empreender, quem é empresário, para alunos. E era uma conversa assim descontraída, né, pessoal? Tomar esse bate-papo assim, bem leve, assim, né? Não muito técnico, apesar de dar uma vontade a gente que fala tecnicamente aqui, né? Aquela coceirinha, mas a gente tem que diluir. Mas o nosso tempo está acabando, gente. Nosso tempo está acabando. Mais uma vez aqui o nosso podcast. Aqui a conta fecha, hein, pessoal? Aqui a conta fecha. Professor Machado, muito obrigado por ter vindo. Olha, vai voltar. Na próxima a gente vai trazer o senhor de novo. Eu agradeço e continuo à disposição. Eu acho que Faz de conta que está em casa. Porque olha só, deixa eu aproveitar. Olha só, pessoal. Nós não falamos sobre finanças pessoais. Tá aqui o livrinho dele aqui de educação financeira familiar. Não deu tempo de falar. Nós vamos chamar o professor para falar sobre isso, porque é um dos problemas maiores. Se eu não sei me educar financeiramente, como eu vou educar a minha empresa financeiramente? Até porque, né, Watanabe, na pequena e média empresa, como nós já falamos, a figura do empresário e a figura da pessoa são indissolúveis, estão juntas. Apesar de na contabilidade pedir para separar, né? Mas é impossível. E porque o que acontece lá na família acaba se refletindo na empresa e vice-versa. Isso é o que a gente tem visto. Né? Maravilha. Mas é isso, agradeço, continuo à disposição. Maravilha. Esse bate-papo é muito leve, muito bom, né? Obrigado. Imagina, agradeço. Meus amigos, Mauro? Agradeço, professor, por mais esse bate-papo, aprendizado.
Rafael, Watanabe, por sempre estar aqui sempre estar junto com vocês aqui, compartilhando esses momentos. E só agradecer mesmo e o pessoal curtir, compartilhar esse nosso podcast, porque nesse nosso bate-papo aqui descontraído, dá para você tirar vários insights. Eu mesmo aqui, enquanto o professor estava falando, eu já estava imaginando aqui alguns insights. Então, a mente trabalhando. Você já vai num bate-papo, você vai aprendendo. Imagina só, aquela conversa, muitas vezes, vamos usar aí o termo popular de boteco, que você traz as melhores ideias e aonde que você consegue aplicar no seu negócio. Ou no seu negócio, ou na sua vida, ou no negócio de um amigo. Então, não perca os próximos episódios. Obrigado. Maravilha. Rafael? Agradeço novamente esse novo convite. Mauro, muito obrigado aí por dividir a mesa comigo. E, professor, parabéns por todo o ensinamento que nos deu e obrigado aí por todo o ensinamento. Maravilha, valeu. Maravilha. É isso aí, pessoal. Fica aqui os nossos agradecimentos a vocês. Curte aí, compartilha, passa para o pessoal. A gente vai estar trazendo o máximo que puder de informação, bem descontraído nesse bate-papo. Agradeço a todos vocês, porque aqui a conta fecha. Obrigado, até mais. Tchau. Tchau, até mais.